Igual o gatinho aqui não, né? Olha lá, tadinho. Meus irmãos vão perdidos na Bíblia, igual o gatinho tá perdido ali, ó. E tem mais um lá fora agora. Glória a Deus por isso. Amém? Romanos 8, 26 em diante, vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, deixe sua Bíblia aberta. Vamos falar com o Papai. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, te engrandecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, que a sua graça, ó Pai, superabundante esteja sobre nós. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que toda distração agora caia por terra. Em nome de Jesus, que a tua palavra, ó Pai, venha sobre nós. Não seja eu falando, ó Pai, mas sim, ó Deus, o teu Santo Espírito, falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, especifique esta palavra ao coração de cada um. Assim, ó Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Graças a Deus pela sua vida. Aleluia. Pois o que eu vou falar para você nesta noite não é simplesmente uma mera hipótese, mas é um algo absoluto, um fato absoluto. É um fato irrefutável. E o fato é esse: nem todas as pessoas que sonham, nem todas as pessoas que planejam, que desejam vencer, elas vencem. Isso aqui é algo certo sobre a vida de cada um. E eu quero ilustrar o fato em cima de uma saga esportiva, né? Não prometo não lembrar da tragédia de 2014, no futebol brasileiro, mas eu queria recuar um pouquinho mais. 1950, quem se lembra dessa data? Eu nasci, eu acho, uns 30 anos depois disso, né? Mas foi a primeira vez que o Brasil ele hospedou uma Copa Mundial de Futebol. E o Brasil ele era um forte candidato a ser campeão. E aí o Brasil ele começa no Maracanã. E o Maracanã justamente ele foi construído para isso. E nesse primeiro jogo, o Brasil ele ganha do México de 4-0. Depois ele empata no segundo jogo com a Suíça, 2-2, na cidade de São Paulo. E aí ele se classifica, e aí ele ganha da Iugoslávia por 2-0. Aleluia, né? E a partir daí, irmão, o Brasil ele se torna um fenômeno no futebol mundial. Goleia a Espanha, foram 6-1. Já pensou assim um jogo desse, irmão? Suécia, 7-1. O Brasil ganhou da Suécia 7-1. E aí o Brasil ele vai para a final, dia 16 de julho de 1950, contra o Uruguai. Irmão, ele precisava só do empate. Só do empate. E todo o Brasil ele celebra antecipadamente a vitória, porque, poxa, deu de goleada nos outros, vai chegar agora, vai o quê? Vai vencer também, vai dar de goleada também. E as bandeiras preparadas. Imagina o entusiasmo dos brasileiros, né?
199 mil torcedores de olhos no Maracanã, irmão. Para não frustrar o primeiro tempo, Brasil 1-0. Só que o problema é o seguinte, o Uruguai ele volta depois no segundo tempo e aí o Uruguai ele empata. Mas o Brasil com o empate ele já era campeão. Antes de encerrar, o Uruguai fecha mais um gol, 2-1 para o Uruguai. E aí a expectativa de vitória virou o quê? Derrota, uma derrota amarga, irmãos. Mas eu quero te dizer que essa não é a expectativa dos filhos de Deus. Nós não temos a expectativa de vitória, irmãos. Nós temos a garantia da vitória. Nós já somos mais do que vencedores por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, a nossa vitória ela já foi conquistada na cruz do Calvário. E nós não entramos no campo, irmão, para vencermos. Irmãos, para vencermos nós tínhamos que essa vitória não ser conquistada ainda, mas essa vitória ela já foi nos dada, já foi conquistada. Quando Jesus ele derramou o sangue lá na cruz por nós, irmãos, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele já concedeu a vitória para a minha vida, para a sua vida. E eu queria, irmãos, que você olhasse essa passagem comigo. Eu não sei se você sabe, mas a maioria dos livros hoje que a gente vê saindo por aí, por incrível que pareça, são livros de autoajuda. Já tentou ir numa livraria e comprar um livro? A maioria é o quê? É de autoajuda. A maioria dos livros é assim, ó, como que você fica rico rápido, né? Eu acho que eu não estou lendo direito esses livros, né? Mas tudo bem. E esses autores dizem assim, ó, você é forte. É isso que esses autores dizem. Eles dizem assim, ó, você tem poder. É isso que os autores dizem. Basta você fazer umas cócegas assim no seu interior e vai levantar um gigante. Irmãos, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? A respeito disso? Exatamente ao contrário. A Bíblia nos fala exatamente ao contrário do que esses autores eles dizem. A Bíblia ela fala assim, ó, vocês são fracos. Diga comigo, fracos. Mas muito, irmãos, muito fracos. É isso que a Bíblia diz ao nosso respeito. Irmãos, nós não somos vitoriosos ou vencedores porque nós somos fortes. Nós somos vencedores, irmãos, apesar de sermos fracos. Por exemplo, irmãos, nós temos fraquezas físicas, isso é um fato. Todos nós temos. Às vezes nós vemos a querer ou não, nós vemos a gostar ou não, mas o tempo ele vai passando para todo mundo, para todos. Esses dias eu estava lá servindo a ceia para a dona Conceição lá, e aí terminou a ceia, né, na casa dela, com o seu Tonico, dona Conceição, eu, a Márcia lá, fomos embora. Aí no outro dia a Márcia chega para mim e fala, amor, eu dei risada com a minha mãe. Mas por quê? Ela falou assim, amor, ô Márcia, o pastor estava com o pelo do Billy no pescoço dele, no queixo dele. A Márcia olhou e falou assim, não mãe, não é o pelo do Billy não, é a barba dele que está ficando branca. É o pelo branco da barba. Ela pensou que era o pelo do cachorro. Irmão, o tempo chega para todo mundo. Para todos. Seja pastor ou não, quer queira ou não, irmãos, nós temos essas fraquezas físicas. De repente você dá para disfarçar com uns cremes, né? Depois faz uma cirurgia plástica, mas tem hora que nada disso ajuda mais. Como que é o nome daquele negocinho que passa na barba para a barba ficar pretinha? Como que é o nome? Tem a propaganda na televisão? Não sabe, né? Tá todo mundo com a barba branca mesmo, não é por isso, né? Não quer Grecin 5, né? Eu acho que é a propaganda no meu tempo, não tem mais isso, não? Eu vi quando era criança esse negócio, Grecin 5, aí você passava uma escovinha assim na barba e ficava tudo pretinho, né? Acho que uns passam até no cabelo assim, não sei. Acho que nem deve ter mais isso, né? Todo mundo andando com a barba branca, cabelo branco, né? Só as mulheres que não, né? Mulher não tem cabelo branco, aleluia. Bom, mas às vezes nem cirurgia plástica resolve.
Mas isso, irmãos, fora isso, nós temos também algumas outras fraquezas. Nós temos também a fraqueza emocional. Irmãos, quantas vezes você não chegou ao ponto de quase se desesperar da sua própria vida? Nós temos essa fraqueza, que é uma fraqueza além da fraqueza física, nós temos uma fraqueza emocional. Irmão, quem que nunca gemeu as noites mais escuras da sua alma? Irmão, nós temos essas fraquezas emocionais. Irmãos, e se não todos, mas a grande maioria, irmãos, nós temos também outras fraquezas, que são as fraquezas morais. Aleluia. E essas são sérias. Quantos de nós, irmãos, já não chorou diante do Senhor, falando: Senhor, sou pecador, sou falho, Deus me perdoa, não vou mais cometer esse erro. Quantas pessoas já não chegaram diante do Senhor assim? Você chora diante do Senhor, você promete para Deus: Deus, eu não vou mais cometer esse pecado, não vou errar mais desse jeito. Você promete, você chora diante do Senhor, daqui a pouquinho você se flagra caindo no mesmo erro, repetindo o mesmo erro. Mas não é porque faltou sinceridade não, irmão. Faltou em você poder, sabe por quê? Porque nós somos fracos. Fala assim, fracos. Irmãos, mas nós temos fraquezas também espirituais. Fora as fraquezas físicas, as fraquezas emocionais, as fraquezas morais, nós temos também um outro tipo de fraqueza, a fraqueza espirituais. E Paulo, ele fala que nós somos ambíguos, que nós somos contraditórios. O bem que nós queremos, nós não praticamos. O mal que nós não queremos, esse nós fazemos. Mas sabe, irmãos, o que é maravilhoso? Veja você comigo o versículo 26. Volta lá para a sua Bíblia. Romanos 8, 26. Se quiser projetar aqui, Charles. Aleluia. Diz assim, ó: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele diz assim, ó: e da mesma maneira, irmãos, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Então Deus ajuda nas fraquezas. Apesar de eu ser fraco, irmãos, Deus, ele não se afasta de nós. Apesar de nós sermos fracos, irmãos, Deus, ele não me escorraça de perto dele. O Espírito Santo, irmãos, ele me assiste, ele me ajuda. Ele fala que a vida, irmãos, é um fardo tão pesado, irmãos, e você não consegue carregar sozinho. É isso que se diz sobre a vida. E o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar, nos assistir nas nossas fraquezas, para que nós possamos carregar esse fardo da vida. Mas por que nós somos fracos? Paulo, ele responde: nós somos tão fracos, irmãos, que nós não sabemos nem ao menos orar. Nós não sabemos orar como nos convém. E por que nós não sabemos orar como convém? Porque, irmãos, nós não sabemos o que é melhor para nós. Pergunta aí para o seu irmão: você sabe o que é melhor para você? Pergunta para ele aí. Irmão, às vezes nós pedimos para Deus uma pedra pensando que nós estamos pedindo um pão. Às vezes nós pedimos para Deus, irmãos, uma cobra pensando que nós estamos pedindo um peixe. Às vezes nós pedimos, irmãos, um escorpião para Deus pensando que nós estamos pedindo um ovo. Às vezes nós pedimos, irmãos, para Ele nos destruir, pensando que nós estamos pedindo para Ele nos dar vida. Irmãos, mas Deus, Ele ama tanto você, Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele não atende todas as suas orações. Aleluia, glória a Deus por isso. É por isso que Jesus, Ele nos ensinou a orar. Ele fala assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Irmãos, às vezes nós entendemos ao contrário. Às vezes nós entendemos assim, ó: o que pede, recebe o que pede. Ou você já não entendeu assim o versículo alguma vez? E isso não está na Bíblia.
Isso, irmão, Jesus não ensinou. Ele ensinou assim, ó, todo que pede, recebe. Porque, irmão, se Deus ele fosse nos dar tudo o que nós queremos, irmãos, nós mesmos nos destruiríamos. Eu não sei orar como convém. Por exemplo, irmão, você se lembra, irmão, José? José, ele estava preso. Lembra da história de José? Estava preso aonde? Lá no Egito. Quando o copeiro do faraó saiu, o que ele pediu para o copeiro? Ó, se lembre de mim. Lembre-se de mim. Não era difícil se lembrar dele? Não. O que aconteceu? O copeiro esqueceu dele. Esqueceu de José. José ele fica mais 2 anos, irmãos, mofando na cadeia. Não sabe o que é 2 anos na cadeia? Naquele tempo? Hoje é terrível, naquele tempo era terrível ao quadrado também. Você pode perguntar assim, pastor, mas onde é que está Deus, que deixa um filho inocente passar dificuldade de uma prisão? Por que Deus não tirou José quando ele queria sair, irmão? Por que Deus não tirou José na hora que ele falou assim, não, lembra de mim, o copeiro podia lembrar e tirar ele de lá já? Irmão, se José tivesse saído quando ele queria, o máximo de repente que ele poderia ser era um bom lavador de copos lá no palácio. Mas Deus ele estava construindo assim, ó, a rampa, né, do palácio, para que quando José saísse da cadeia, irmãos, ele seria o governador do Egito. Aleluia. Deus, irmãos, ele não dá o que você quer. Deus ele dá o que você precisa. Fala para o seu irmão, Deus ele te dá o que você precisa. Aleluia. Deus dá o melhor. Fala para ele, Deus te dá o melhor, irmão. Irmãos, é por isso, irmãos, que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, não sabemos pedir como convém. E Paulo ele fala mais. Ele fala assim, ó, nós não temos só a solidariedade de Deus, mas nós temos também a compaixão dele. E ele fala mais, ele fala que, assim, ó, Romanos 8, 26, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos entender isso daqui? Irmãos, Deus ele te ama tanto, ele ama tanto você, que dentro da Trindade, irmãos, ele tem, ó, 2 intercessores para a sua vida. Primeiro intercessor da sua vida, quem que é? Jesus Cristo, o advogado fiel. Aleluia, glória a Deus. O justo intercessor legal. Aleluia. Por exemplo, irmãos, a Bíblia diz que Satanás ele é o acusador dos irmãos. Quando chega uma acusação contra você lá no tribunal, Jesus ele se apresenta. Sabe por quê? Porque ele é o advogado fiel. E fala, olha, pai, esse pecado aqui que Satanás está apresentando lá do fulano, do Beltrano, que ele está sendo acusado, esse pecado aqui eu já morri na cruz por ele. A acusação desse pecado eu já sofri lá na cruz. Por isso, irmãos, a Bíblia diz que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará? E Deus, irmãos, é Deus quem justifica. Quem nos condenará? Quem nos condenará? É Cristo Jesus, irmãos, que morreu, ou antes ressuscitou, e Ele está lá, à destra de Deus, e Ele também intercede por mim. Jesus ele intercede por você. Nenhuma acusação prospera contra você, porque você tem um advogado fiel, um advogado justo, assim como a Gisele falou, que pagou a sua dívida, que morreu pelos nossos pecados. Aleluia. E Jesus, irmãos, ele é esse advogado que sempre está presente. Ele justificou-nos, ele ressuscitou e nos justificou. Paulo ele fala que nós temos também
um segundo intercessor. Quantos intercessores são? 2. Primeiro é Jesus. Quem que é o segundo intercessor, irmãos? Ele nos fala que Jesus, ele está intercedendo por nós lá diante do tribunal de Deus. E ele fala também, Paulo fala que agora nós temos também o Espírito Santo que intercede em nós. Aleluia! Só que ele está em nós intercedendo por nós. Irmãos, é o próprio Deus que está sobre nós. O Espírito Santo intercede a Deus por nós. Aleluia! E o Espírito Santo é o nosso intercessor, irmãos, existencial. É como que se o Espírito Santo, ele intercede por você. E como que ele intercede por mim e por você? De 3 maneiras. Olha só, Romanos 8:26. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, ou seja, de uma maneira intensa, com gemidos inexprimíveis. Irmãos, ele é perfeito, ele é suficiente, e ele usa todos os atributos dele para interceder para Deus, por mim e por você. Irmãos, a intercessão do Espírito, irmãos, ela é agônica, ou seja, é com gemidos inexprimíveis. Nunca, irmãos, eu acho que nunca, nenhum estudioso da Bíblia, ele arranhou sequer a superfície desse texto aqui, querendo explicá-lo ou dizer o que ele significa. Porque assim, o que é um gemido? Você sabe o que é um gemido? Irmãos, é uma expressão tão profunda de sentimento e dor, e você não consegue articular uma palavra. O Espírito Santo, irmãos de Deus, ele conhece todas as línguas, todos os dialetos, de todos os lugares, de todos os povos. Irmãos, ele conhece a língua dos anjos, ele conhece todas as línguas dos homens. E quando ele ora por você, irmãos, a Deus que está no céu, ele não acha em nenhuma língua, nem que existe no céu, nem que existe na terra, e ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele não consegue expressar a Deus a intercessão por nós com palavra nenhuma que existe no céu ou existe na terra. Então o Espírito, ele geme com gemidos inexprimíveis. Irmãos, é com essa agonia que ele intercede por mim e intercede por você. E isso, irmãos, ele fala um pouquinho no verso 27, e ele diz assim, e por aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha lá, o Charles já projetou lá. Irmãos, se eu não sei orar como convém, o Espírito Santo, ele sabe, e todas as suas orações, irmãos, elas são respondidas eficazmente. Só que Paulo, irmãos, ele dá mais um passo rumo ao propósito de Deus. O propósito de Deus, irmãos, é nos conduzir à glória. Quando ele fala da sabedoria de Deus, irmãos, no versículo 28, olha só o que diz lá o versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! A primeira palavra que aparece nesse texto, irmãos, é um termo grego, e ele é um termo que ele vem da matemática. É um termo exato, tem uma exatidão. Sabe quando é algo assim que não tem margem nem para a esquerda nem para a direita? É um termo exato. Ele não tem como mudar isso, não tem como ser inexato. É exato o termo. É um termo concreto. Aqui não tem possibilidade, irmãos, de talvez, mas é a coisa certa. E Paulo diz assim, sentimos. Paulo diz assim, projetamos. É técnico, é exato. Sabemos o quê? Que algumas coisas
É algumas coisas que está dizendo ali? Não, irmão. Que a maioria das coisas, é isso que está dizendo no texto? Não, irmãos. Está dizendo então que são as melhores coisas. Sabemos que as melhores coisas contribuem para o... Não, não é isso, pastor. Não é. Sabemos que todas, repita comigo, todas as coisas, aleluia, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, isso é espantoso, é chocante. E nós não podemos, irmãos, duvidar desse texto. Paulo, ele não está dizendo assim, irmãos, que todas as coisas que acontecem com você, é possível, irmãos, que coisas ruins, elas aconteçam com a gente de Deus. É possível que coisas ruins aconteçam com o povo de Deus. Irmãos, gente de Deus fica doente. Não fica doente? Fica doente. Gente de Deus, irmãos, bate o carro. Gente de Deus perde o emprego. Gente de Deus, irmãos, sofre acidente. Gente de Deus é atingido por bala perdida. Gente de Deus, ele enterra os seus mortos. Então não pense você, irmão, que Paulo está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Ele em momento algum disse isso. Muitas pessoas acham que você sendo crente, você é blindado. Nunca nada ou coisas difíceis vão acontecer com você. E Jesus, irmãos, ele nunca prometeu isso. Ele prometeu estar conosco em qualquer circunstância. Paulo, irmãos, ele não está dizendo, irmãos, que a sua vida ela é por acaso, que é por uma coincidência. Irmãos, as coisas não acontecem ao léu. Paulo, ele não diz que tudo está acontecendo por acaso, mas tem um propósito em todas as coisas. Tem um propósito em tudo que acontece. Em terceiro lugar, irmãos, Paulo, ele não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Paulo não fala isso. A Bíblia diz, irmãos, que quem semeia vento colhe o quê? Tempestade. A Bíblia diz, irmãos, que quem semeia a carne, da carne colhe corrupção. Mas nós amamos a Deus. Você ama a Deus. Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Fala isso para o seu irmão. Fala, irmão, todas as coisas cooperam para o seu bem. Sabia disso? Aleluia. Mas talvez, só por um acaso, você esteja pensando, pastor, mas se isso é verdade, pastor, se essa história aí, ela é uma realidade, por que a minha vida está de ponta cabeça, pastor? Se eu contar a minha história com uma pedra, pastor, até pedra chora. Então deixa eu te dizer uma coisa. Porque assim, eu vou falar, vou ser bem real. Nem sempre Deus, ele vai explicar para você ou para mim o que ele está fazendo na sua vida. Nem sempre Deus vai explicar o que ele está fazendo. É igual Jó. Você lembra da história de Jó? Assim como ele não explicou para Jó o que ele estava fazendo na vida de Jó. A despeito de Jó, irmãos, perguntando para Deus 16 vezes, Jó perguntou: por quê? Por quê, Senhor? Por quê? 16 vezes ele perguntou para Deus. Irmão, quando você não pode entender Deus, o que Deus ele está fazendo, você tem que entender Deus. Quando nós não compreendemos o que Deus faz, nós temos que simplesmente compreender Deus. Ele é seu Pai. Ele, irmãos, é soberano. E Ele ama. Ele te ama. Ele ama você. E Ele está trabalhando por você, não contra você. Ele está trabalhando ao seu favor. Deixa eu ilustrar isso daqui para você entender. Quantos aqui conhecem Albert Einstein? Eu já ouvi falar dele, né? Todo mundo já ouviu falar de Albert Einstein, né? Grande cientista. Quando Albert Einstein ele veio para a América, logo depois do sucesso ali da fórmula da teoria da relatividade dele, um repórter perguntou para a esposa dele. E o repórter perguntou para
para a esposa de Albert Einstein, falando assim: olha, a senhora sendo mulher de Albert Einstein, você compreende a teoria da relatividade, né? Que o seu marido se tornou tão famoso por causa dessa teoria da relatividade por todo mundo. Sabe o que a esposa dele respondeu? Falou assim: não, eu não compreendo essa complexa teoria da relatividade, ao qual deixou meu marido tão famoso no mundo. Ela diz assim: mas eu compreendo o meu marido. Irmão, se você não está compreendendo o que Deus está fazendo na sua vida, você pode compreender Deus. Aleluia. E Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é o seu Pai. Deus, Ele te ama. E Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Gary Chapman, ele conta uma história. E nessa história ele fala sobre a visita de um pastor. E esse pastor, ele foi visitar uma moça. E essa moça, ela estava muito amarga. Já viu uma pessoa amarga? Ela estava amarga com Deus. Aquela moça, ela tinha passado pelo drama de enterrar o pai dela. E ela estava amargurada com Deus. Abandonou a igreja, não olhava mais a sua Bíblia, não orava mais, não havia mais cânticos de louvor mais nos lábios dela. E enquanto o pastor, ele tentava ali na visita falar com ela, ela estava assim, bordando a mão. E o pastor de repente pede licença, pega o bordado dela, vira o bordado do avesso e fala assim: olha, filha, você é uma moça tão prendada, eu não estou entendendo. Não entendo você. Uma moça tão inteligente, tão prendada, está fazendo uma coisa tão feia dessa, com o bordado dela virado assim, do avesso. Você já viu um bordado virado do avesso? E o pastor falava para ela assim: olha que coisa mais feia esse daqui. Eu não estou vendo nenhum nexo aqui nesse bordado. Olha só, as pontas das linhas estão tudo soltas. Não parece que tem um projeto sério aqui. E aí a moça olha para o pastor e fala assim: mas pastor, o senhor está vendo o bordado pelo lado avesso. Olha o lado direito dele para você ver que bonito que ele está ficando. E aí o pastor diz assim: olha, filha, você está olhando a vida pelo lado avesso. Olha pelo lado direito. Você vai ver que tem beleza. Você vai ver que Deus, Ele está trabalhando ao seu favor, não contra você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, irmãos, Ele vai temperando, sabe, a nossa vida. Você já sabe disso. Tem momento de alegria, tem momento de dor, tem momento de saúde, tem momento de doença, momento de prosperidade, momento de adversidade, momento de celebração, tem um momento de luto. Em todas essas coisas, irmãos, mesmo nas lutas, as lutas que a vida nos surpreende, mesmo nas situações mais adversas da vida, Deus, irmãos, Ele como que está montando um mosaico, sabe, com a sua vida. É como se Ele estivesse trabalhando, te esculpindo. Ele sabe muitas coisas. E Ele fala assim: olha, eu estou esculpindo em você as belezas do meu filho, o meu filho que sofreu. Já viu um artista esculpindo, irmãos, uma pedra? Aquelas pedras enormes, né? Irmão, ele pega aquele formão, a taiadeira, né? Fala taiadeira mesmo. Um martelo, marreta. E ele desce o porrete na pedra, irmão, para ela tomar uma forma. Só que no momento ali que você vê ele batendo naquela pedra, você fala: coitadinha da pedra.
Mas a hora que você vê, irmãos, a beleza da obra terminada, no final você vê o produto da escultura, irmãos. Sabe por quê? Porque ali tinha um projeto, tem um plano. E Deus, irmãos, Ele não é um Deus do improviso. Deus não é um Deus que tem rascunho. Deus não tem rascunho, irmão. Deus não tem improviso. Deus, Ele tem um plano. E sabe qual é o plano de Deus? O plano de Deus, irmãos, Ele é perfeito. Ele é vitorioso. O grande projeto de Deus, irmãos, é trabalhar para o seu bem e não contra você. Deus, Ele está junto de você, irmão. Mas talvez você pergunte, mas pastor, que bem que é esse? Olha como que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando. Que bem que é esse, pastor? Me explica. É eu ser rico, esse bem? É eu ser famoso, de repente? Esse bem então é sucesso profissional? Então esse bem é ter muitos amigos, ter saúde inabalável, né? Irmãos, essas coisas são muito boas, é tudo muito bom. Mas Paulo, irmãos, ele não nos deixa confuso quanto a esse bem que ele fala. E a resposta está lá no versículo 29, acompanhe aí na sua Bíblia, no versículo 29. Ele diz assim, ó: porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. Irmãos, o grande projeto de Deus na sua vida é te fazer uma pessoa parecida com Jesus. Aleluia! Ser rico, ser famoso, ter amigos, irmãos, pode até vir sobre a sua vida ou não vir. Mas o projeto eterno de Deus, irmãos, que nunca sofreu revisão, que não tem rascunho, é esse. Que é um plano que não pode ser frustrado. É que Deus, irmãos, lá na eternidade, antes de criar o mundo, Ele já escreveu esse plano, já escreveu o propósito para você. E Ele, irmão, já estabeleceu esse plano. Olha, eu vou fazer de você uma pessoa parecida com o meu filho. Eu vou esculpir em você a beleza do meu filho. O meu projeto não é apenas levar você para a glória. O meu projeto é tornar você a imagem do Rei da Glória. Irmãos, e como que Deus ele faz isso? Olha o verso 30. No verso 30 ele explica isso. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, sabe o que significa? Que esse grande projeto, irmãos, de nos transformar em imagem do Rei da Glória, irmãos, não nasceu no tempo, mas ele nasceu lá na eternidade. Não nasceu, irmãos, na terra, mas esse projeto de Deus nasceu lá no céu. Não, irmãos, esse projeto não vem do homem, mas esse projeto ele vem de Deus. Em outras palavras, irmãos, não foi você, nem eu, nem nós que escolhemos Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Deus ele te escolheu, irmãos. Irmãos, você simplesmente respondeu ao chamado dele. Irmãos, ele opera o querer e o realizar. Em quem? Em mim, em você, em nós. É isso que Deus ele faz. Ele opera o seu querer e o seu realizar. Jesus ele diz, irmãos, ó, não foi você que escolheu a mim, mas eu te escolhi primeiro. Vocês, irmãos, Jesus ele é tão sério nisso daqui que ele fala assim, olha, vocês não amaram a Deus primeiro, mas Deus ele primeiro nos amou. Aleluia. Mas eu sei que aqui, se eu for passar um microfone para os irmãos, tem testemunhos lindos de conversão. São histórias fantásticas. No mundo aí está cheio, irmãos, de histórias fantásticas de conversão. E cada um tem uma história de conversão. Mas Deus, irmãos, ele chama em qualquer lugar, irmãos. Sabe por quê? Porque a voz dele é poderosa. Ele chama, irmãos, por exemplo, Saulo de Tarso, que está o quê? Está perseguindo ali os cristãos. E sabe, irmãos,
uma coisa é certa: quando nós estivermos diante de Deus, nós vamos ser julgados no julgamento. Nós vamos ter 4 coisas que serão apresentadas contra nós. Sabe lá o julgamento? 4 coisas, nós vamos ser julgados por 4 coisas. Uma das coisas, a primeira das coisas que nós vamos ser julgados lá no julgamento, são as nossas palavras. Você fala coisa boa, coisa ruim. Agora o problema, irmão, é assim, quantas vezes você já falou coisa ruim? Já xingou, já blasfemou, já falou coisas que não devia. Todas essas palavras são anotadas no livro e serão ditas contra você. Então a primeira coisa que vai ser apresentada contra a minha vida, a sua vida lá no tribunal, são as nossas palavras. Vigia nas palavras, irmãos. Outra coisa que vai ser apresentada diante do tribunal são as nossas obras, aquilo que nós fazemos. Irmão, você já pisou na bola, vamos dizer assim? Já fez coisa errada? Tudo vai ser apresentado diante de você como acusação. Uma outra coisa, a terceira coisa que vai ser apresentada como acusação das nossas vidas, vamos dizer assim, são as nossas omissões. Quando nós estivermos diante do tribunal de Deus, irmãos, as nossas omissões, o que era para mim fazer e eu não fiz, o bem que era para mim fazer e eu não fiz, isso vai ser apresentado diante de Deus. Você vai estar lá no julgamento e vai ser apresentado: olha, filho, é para você fazer isso, você não fez, você podia ter feito isso, você não fez. E aí a última coisa, irmão, vai ser o foro íntimo. É um foro íntimo. Sabe o que é o foro íntimo? O foro íntimo é aqui, aqui dentro. Está aqui dentro, que passa na nossa cabeça. Nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos. Quantas vezes você pensa, irmão, quantas vezes você pensa coisa errada durante o dia? Porque até palavra, irmão, você consegue segurar, você consegue. Agora, pensamento. Quantas coisas erradas você pensa por dia? Cada coisa errada que você pensa é um pecado. Vamos supor que você pensa de 1 milhão de coisas que você pensa durante o dia. Vamos pôr aí 3 por dia. 3 pensamentos que são pecados por dia. 3 por dia, quantos pecados dá por mês, irmão? Calcula aí. Isso aqui é bom de matemática. São 30 dias, dá 90. E por ano, irmãos, quanto que dá? Dá muito pecado, né? Irmãos, se eu tivesse pecado 3 pecadinhos de pensamento por dia, hoje eu ia estar com 44.280 pecados. Só 3, tá? 44.280. Sabe qual que é o problema, irmão? É assim, pecado é pecado. Por um pecado, já não entra no céu. Por um pecado, já condenou tudo. Sabe quando você vai fazer aquele omelete? Quem gosta de omelete? Um calabresa, né? Você pega um ovo, um omelete básico, 10 ovos, né? Em casa tem eu, a Márcia e o Billy, né? Gostando de omelete. Então, temos 10 ovos. Aí está lá, quebra o primeiro ovo, o segundo ovo, o terceiro ovo. Está no 9º ovo. O 10º ovo quebrou, está podre o ovo. Caiu dentro lá. O que aconteceu? Tragou tudo, irmão. Por isso que o boleiro ele vai quebrando o ovo um por um, né? Separadinho, para não estragar tudo da massa. O bolo está quase pronto, você vai lá para bater a massa e o ovo pode caiu com tudo. Mas o que acontece? Um ovo só, irmãos, estragou tudo. Um pecado só, irmãos, estragou tudo. Se nós tivermos um pecado só, irmãos, não entra no céu. Pastor, se for assim eu estou frito. Você pensa desse jeito também? Eu pensei desse jeito quando eu fiquei sabendo disso. Não é impossível nós sermos salvos pelos nossos méritos, entenda isso.
Agora entenda uma coisa que é mais importante ainda do que você saber disso, que por um pecado você não entra no céu. Agora imagina 44.280, né? Isso só com pensamento. É impossível, irmãos, nós sermos salvos pelos nossos méritos. Mas entenda uma coisa, que faz toda a diferença. O que você não consegue fazer, Jesus, Ele fez por você. Jesus, Ele é o seu fiador. Ele é o seu representante. Ele é o seu juiz. E assim como a irmã falou aqui, que Deus testificou no meu coração a palavra de hoje, Ele pagou toda a sua dívida. Irmãos, Deus, Ele pagou toda, foi parte da dívida, foi toda a sua dívida. 2 Coríntios 5:21 fala assim, que Ele lançou os seus pecados, os nossos pecados, sobre Ele. Ele foi feito pecado por nós. Em terceiro lugar, irmãos, Ele nos fez justiça. Irmãos, Ele pega toda a justiça, irmão, de Jesus, e Ele passa para você. Pega todo o seu pecado, põe sobre Jesus. Irmão, sabe o que é isso? É mais do que perdão. Sabe quando você deve 1 milhão no banco? A misericórdia, pastor, 1 milhão. Aí você vai lá e alguém paga esse 1 milhão. Não está devendo mais, mas você está quebrado, não tem dinheiro. Pagou 1 milhão, mas ainda continua quebrado. Sabe o que é a justiça de Deus? É assim, Ele pagou toda a sua dívida, 1 milhão, que seja, e te deu ali um crédito infinito para a sua vida. Irmãos, Ele morreu pelos nossos pecados. É mais do que perdão, irmãos. Deus, Ele transferiu a eternidade para mim e para você. Não são os nossos méritos, não são as coisas que nós fazemos. E Ele diz assim, Ele fala sobre nós sermos glorificados. Glorificado é pretérito perfeito do passado, irmãos. Ou seja, se você for para entender esse texto aqui, você que creu em Jesus, para Deus, você já está no céu com Ele. Você já está no reino dele. Aleluia. Ele pagou o preço pela sua vida. Aleluia. E lá em Romanos 8:33, para finalizar, diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. O Senhor pagou pela sua dívida. O Senhor pagou pela sua vida. E Ele é poderoso. Ele é suficiente. Creia, irmão. Não é a acusação do maligno. Não é nada disso. Você tem que crer no sangue de Jesus. Você crê no sangue de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. O sangue de Jesus é poderoso. Ele é perfeito. Ele nos ajuda. Ele nos auxilia. Ele fez a diferença